falar agora sobre a importância da purificação do templo. Nessa série de estudos, o qual eu vou estar fazendo durante a Semana Santa, eu decidi começar por esse fato, aonde nos arremete também a nos purificarmos, a estar mais em comunhão com Deus. E eu quero compartilhar o texto de Mateus, capítulo 21, do verso 12 até o verso 14, o qual relata a purificação do templo em Jerusalém por Jesus, ok? Vamos ler então esse capítulo e esses versículos. Capítulo 21, verso 12, 13 e 14, o qual diz o seguinte: Jesus, entrando no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Esse texto aqui, que fala sobre a purificação do templo por Jesus, ele é importante para nós nos dias de hoje, porque, como eu falei, nós precisamos purificar-nos. Até porque a Bíblia nos chama de templos do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. E eu quero destacar 3 pontos nesse texto que serve para nós. O primeiro ponto é que Jesus tira os obstáculos e aqueles que estão criando obstáculos à adoração. As pessoas vinham de longe e aí então elas tinham alguns obstáculos que eram a venda dos animais, elas tinham que pagar um valor mais caro, né, por esses animais, e as pessoas que estavam ali fazendo isso, elas estavam praticamente criando obstáculos para as pessoas adorarem a Deus. E sobre isso, irmãos, nesse período de pandemia, muitos obstáculos têm criado em nossos corações para que nós sejamos impedidos de prestar verdadeira adoração a Deus. Então, nessa semana, que você possa averiguar em seu coração, em sua mente, em seus pensamentos, quais são os obstáculos que está tirando a sua adoração a Jesus. Que você pense aí o que você está fazendo com o propósito que Deus colocou dentro de você. Em segundo lugar, eu quero destacar que nesse texto eu posso ver que Deus, por meio de Jesus, ou seja, ele pega e restaura o principal objetivo do templo. O principal objetivo do templo era que as pessoas fossem ali para adorá-lo, mas antes dela chegar naquele lugar de adoração, elas tinham alguns obstáculos, que eram pagar mais caro por seus animais, se elas trouxessem os seus animais de longe, aos fiscais da obra, né, daquele lugar ali, eles falavam para aquelas pessoas: olha, esse animal aqui que você trouxe não está bom para você prestar culto, para você sacrificar. Então, você vai ali, que vai ter alguém que vai vender as suas pombas, vai vender os animalzinhos para você poder sacrificar ao seu Deus. E Jesus Cristo pega e restaura o objetivo do templo. O objetivo do templo é adorar, é orar a Deus. E sabe, irmãos, se você é templo do Espírito Santo, o propósito dentro de você deve ser adorar, porque você é templo, e o objetivo do templo é servir de um lugar de adoração a Deus. E você precisa ser esse templo, esse lugar de adoração, aonde o Espírito Santo habita. Então reveja também se o propósito pelo qual você foi restaurado por Deus, sendo templo de Deus, se você está cumprindo esse propósito. Jesus restaura esse objetivo. Se você perdeu esse objetivo nesse período de pandemia, caia em si e volte-se para Deus e deixe Jesus restaurar esse objetivo, que é a adoração. E em terceiro lugar, Jesus cura aqueles que precisavam realmente dele. Aqueles cegos e coxos que estavam ali para uma ação divina, ou simplesmente para adorar, para buscar, porque realmente eles precisavam dele. Então, se você precisa de Jesus, se você precisa realmente de uma ação de Deus na sua vida, não permita que esses obstáculos impeçam você de adorar.
Não permita que os obstáculos que foram levantados aí durante essa pandemia tire o principal objetivo que Deus colocou dentro de você, que é adorar Ele. Você é templo do Espírito Santo. Apesar de aquelas pessoas estarem ali vendendo, as outras estavam ali para adorar. Apesar de alguns estarem ali como obstáculo, outros estavam ali para quebrar esses obstáculos. E um deles foi Jesus. E Jesus diz no verso 13 o seguinte: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Isso está escrito em Isaías 56, 7. É algo que Isaías fala alguns anos antes de Jesus cumprir isso. E aí então Jesus também diz, vós porém a transformais em covil de salteadores. E sabe, irmãos, isso aí está escrito em Jeremias capítulo 7, verso 11. Então, fique atento ao que Deus quer fazer com você e por você, pela sua família. Durante essa semana é um período de reflexão, de nós nos voltarmos para Deus e restaurar o templo do Espírito Santo. Há um momento de restauração e Deus quer restaurar você por esses dias. Permita Deus restaurar esse templo que está aí. Deus abençoe e uma ótima semana e até a próxima reflexão. Deus abençoe.